Olá, irmãos. Queremos meditar em mais um texto da Palavra de Deus, agora que está em Mateus capítulo 11, versículos 2 a 5, que diz o seguinte: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Queridos, esse texto nos remete a uma reflexão sobre as nossas expectativas. Nós sabemos que expectativas são necessárias para a nossa vida. De certa forma, elas dão sentido à nossa vida. Afinal, quem não sonha? Quem não planeja a sua vida? Quem não tem algumas pessoas com quem nós geramos alguns planos? Então, nossos sonhos, nossos planos, nossas expectativas, muitas vezes dão sentido à nossa vida. E esse texto, ele nos fala exatamente sobre essa questão das nossas expectativas. Ou seja, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós criamos na nossa mente e aquilo que é a realidade que nós encontramos. Por quê? Porque a expectativa sempre é uma projeção no futuro, sempre uma criação no futuro que pode acontecer ou não acontecer. E aqui nesse texto de Mateus, que a gente vê exatamente isso. O povo judeu criou uma expectativa sobre o Messias, sobre o Cristo. E era uma pessoa dentro da imaginação judaica que viria como da linhagem de Davi, mas viria como um rei, onde ocuparia o seu espaço, o seu trono, e libertaria o povo judeu da escravidão ou do domínio das outras nações, no caso específico aqui, dos romanos. E nós percebemos perfeitamente esse ato, esse vácuo existente entre o que o judeu esperava do Messias e aquilo que foi encontrado. João Batista reflete essa cultura, reflete essa expectativa. Na sua mente, a espera do Messias era exatamente o que a cultura judaica havia criado como aquele que haveria de vir. E é por isso que lá do cárcere, quando João está ali e fala com seus discípulos, manda os seus discípulos até Jesus para perguntar a ele se era exatamente aquele que eles estavam esperando. A pergunta é clara, versículo 3 diz: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Por quê? Porque Jesus não veio montado no seu cavalo, não sentou no trono, não criou um exército, não expulsou os romanos, não sentou no trono como rei de Israel, mas Jesus veio bem diferente daquela expectativa. Jesus então fala: olha para o que eu estou fazendo, olha para o que está sendo feito, o meu ministério. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então há sempre essa distância, muitas vezes, daquilo que nós criamos, daquilo que nós temos com expectativa, para a realidade, para aquilo que acontece. E nós queremos chamar a atenção sobre isso nas nossas vidas.
porque expectativas frustradas são motivo de muitos problemas nas pessoas que vivem ou que exageram nas suas expectativas. Nós temos aí frustrações, dor, insegurança, muitas vezes ansiedade em cima de expectativas, que são muitas vezes muito além, há uma amplitude muito grande nesta criação da mente quando geramos aí a expectativa. Nós precisamos então olhar para alguns passos que são necessários. Primeiro, Jesus, ele manda nós olharmos para a realidade. Não é aquilo que nós pensamos, imaginamos, que planejamos, muitas vezes sonhamos, porque sonho nós devemos contar com o sonho, Mas Jesus nos remete nesse texto a olhar para a realidade. Ou seja, a nossa expectativa também não pode estar muito distante da realidade presente. Nós podemos estar sonhando muito além das possibilidades, que possam gerar aí uma concretude naquilo que nós estamos sonhando. Portanto, Jesus diz: não é o que vocês estão pensando, mas olhe para o que está acontecendo, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus, ele já chegou entre nós, mas não é como vocês estavam querendo que chegasse. Não é o exército, não é na guerra, não é expulsando os romanos e eu sentando no trono que o reino dos céus chegou. Chegou comigo, e chegou curando cegos, coxos, leprosos. Então, Jesus remete a olhar para a realidade dos fatos. Nós começarmos então a sonhar e a planejar diante dessas possibilidades reais que podem vir a acontecer. O outro fato é que nós precisamos aprender a gerenciar aquilo que nós temos como expectativa e aquilo que é o real. Então nós precisamos estar preparados nós estamos preparados emocionalmente para possibilidades de não acontecer aquilo que nós estamos esperando. Então precisamos trabalhar esses sentimentos para que não causem frustração, ansiedade e depressão na nossa vida por coisas que não aconteceram diante dos nossos planos e dos nossos sonhos. É comum queremos procurar culpa nas pessoas ou nas circunstâncias daquilo que não acontece. Então a gente precisa saber trabalhar bem essa questão. A terceira questão é que nós não podemos, que a gente enxerga nesse texto aqui, é que a gente não pode gerar expectativa em cima de pessoas ou em cima de fatos ou circunstâncias das quais nós não temos o controle. Nós não temos controle sobre pessoas, nós não temos controle sobre as circunstâncias ou sobre o amanhã. Então nós não podemos estar gerando expectativas, nós não podemos estar planejando ou sonhando com pessoas e circunstâncias futuras que são coisas que não estão sob o nosso controle, portanto fogem das nossas possibilidades ou dos nossos esforços pessoais para a realização desse planejamento, desses planos, desses sonhos. Então aprendemos muitas coisas com esse texto no que diz respeito à expectativa. O melhor, claro, nós não podemos deixar de sonhar, mas precisamos sonhar com os pés no chão, precisamos sonhar de acordo com a realidade que nós vivemos e com as possibilidades que é possível. Vivemos no campo da fé. No campo da fé, muitas vezes nós extrapolamos, mas nós sabemos que nós confiamos no Senhor, que nos concede aquilo segundo a sua vontade. Então, é dentro dessa expectativa de poder aceitar a vontade de Deus que nós conseguimos ajustar as nossas emoções entre aquilo que nós esperamos
e aquilo que é o real, aquilo que acontece como real, como concreto na nossa vida. Por isso, queridos, encare as derrotas, né? Seja resiliente, consiga administrar essas questões, né, que muitas vezes não acontecem conforme nós planejamos. Respeite o indivíduo, o individualismo das pessoas. Tenha sempre em mente que o futuro sempre é uma coisa incerta, porque não depende de nós. O futuro está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus nós devemos colocar os nossos planos, os nossos sonhos e os nossos projetos. Jesus nos ensina: viva cada dia o seu mal. Portanto, este é o dia que Deus nos deu. Vamos vivê-lo com intensidade, vamos aproveitar esse tempo que Deus nos concedeu. Amanhã podemos sonhar, amanhã podemos planejar, mas os nossos planos nós colocamos diante do altar de Deus, porque nós planejamos, mas a resposta vem do Senhor. Possamos encarar a realidade quando nós colocamos diante de Deus, para que Ele nos dê a resposta. Possamos aceitar, para que a administração dos nossos sentimentos não causem futuramente decepções, frustrações, dor, sofrimento, insegurança, ansiedade. Andando com Deus no controle, sendo Cristo como Senhor da nossa vida, nós vamos ter sempre o equilíbrio e a paz em nossos corações. Que Deus nos abençoe a todos.